Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o Mana Talk, o podcast da Manacá especial 10 anos. Mana Talk, 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 Talk. Mana Talk. Meu nome é Cíntia Su e hoje conversaremos com uma convidada especialista em recrutamento, seleção e desenvolvimento humano organizacional. Ela é formada em recursos humanos, é psicoterapeuta com formação em psicanálise, mentoring coach e orientação cognitiva, entre outras coisas também. Seu percurso é marcado por uma busca constante por autoconhecimento e ferramentas que apoiam o desenvolvimento integral do ser humano. Atua nessa área há mais de 15 anos, consolidando uma abordagem que une técnica, escuta ativa e um olhar humanizado para as relações dentro das organizações. Ela está na Manacá há mais ou menos 4 anos, conduzindo projetos na área de desenvolvimento humano organizacional, em recrutamento e seleção. Nesses anos, ajudou a fortalecer a cultura organizacional da Manacá, ajudando no bem-estar das equipes de cada setor e desenvolvimento de lideranças conscientes. Sabemos que para trabalhar com pessoas exige energia, escuta ativa e, acima de tudo, amor. Sem isso, nenhuma transformação é verdadeira ou sustentável. E aqui do meu lado está a pessoa que tem todas essas qualidades. Bem-vinda, Daiane Samek! Tudo bem? Tudo. Bem-vinda, amiga. Muito obrigada. É um prazer estar aqui É um prazer. Desse canal maravilhoso. É um prazer, na verdade, vai ser muito interessante as pessoas entenderem o que você realmente faz na Manacá e em outras empresas, né? Perfeito, sim. Então, para começar, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória antes da Manacá. Porque aí a gente depois conecta como que você entrou na Manacá. Perfeito. Eu sempre trabalhei na área de desenvolvimento de pessoas, né? Desde quando eu me formei. E aí, antes de ir para Manacá, eu já atuava nessa área. E foi quando a gente se conectou através de um projeto que você estava inserida e você precisava de um apoio. Sim. E a Daniela me indicou, a Daniela Kang. Olha, um forte beijo, Dani. Amo. E aí a gente se conectou, daí a gente teve uma reunião e a sinergia aconteceu, né? De uma forma muito natural mesmo, como somos, Sim. de fato. E aí, então, quando eu fui na Manacá, que eu fui conhecer, que você me falou tudo que você precisava, eu lembro perfeitamente, né? Que era uma coisa que você gostava de fazer, mas que com a correria você não conseguiu mais, né? Fazer esse processo com as pessoas, lembra? Eu lembro porque naquela época, a gente tinha quase 100 colaboradores. Muitas pessoas. E eu era praticamente a psicóloga da Manacá. Então, aquilo estava me pesando demais, na verdade. E eu comecei a perceber que eu comecei a perder o controle, assim, não o controle dos colaboradores, mas se alguém estava passando por alguma dificuldade em casa, eu não sabia mais, eu não conseguia ajudar, não conseguia escutar. Então, eu senti a responsabilidade de poder ter alguém fora, né? Uma terceira pessoa podendo olhar para a empresa de outra forma, né? Conseguir diagnosticar tudo, né? E poder ajudar a gente. Foi difícil no começo. Acho que até todos os sócios entenderem que realmente estava precisando, porque no começo, gente, é normal. Para que investir nisso? Para que mais uma colaboradora? Então, e você vinha uma vez por semana, né? Uma vez. Nossa, uma vez por semana não vai mudar muito. Sim. E eu falei, gente, vamos dar a chance. E eles deram a chance, os nossos sócios, né? Ajudaram nisso, mas sempre com o pé atrás. querendo ver onde ia dar. Sim. E você quer contar pra gente como é que a gente começou? O que você fez lá dentro? Isso acontece, viu, gente? Muito comum, porque quando a gente pensa no desenvolvimento das pessoas, que de fato talvez não gere ali um resultado financeiro, né, para a empresa, mas gera um resultado emocional melhor, né, para os funcionários, a gente entende hoje a necessidade e a maior importância que é cuidar das pessoas que estão dentro, né? E com esse apoio, de fato, né, psicológico, com esse apoio de integrar a equipe, de treinar, desenvolver e cuidar das pessoas, das principais pessoas que sem elas a empresa não existiria.
Então, hoje já estou aí há 4 anos, né, na Manacá, e é uma delícia trabalhar lá, é um dos clientes mais queridos, né, que a gente tem na consultoria. E quando eu comecei na Manacá, eu percebia que era uma empresa muito... tinha alguns tinham os processos, né? Mas quem tá cuidando desses processos, né? Como que isso como que acontece? Então, eu percebia que era uma empresa que estava num processo ainda de maturidade, né? E aí, depois a gente começou a inserir algumas coisas, como a ginástica laboral, que os colaboradores gostam bastante, toda sexta-feira. Então, a ginástica laboral, a gente entende que dá o up, né? A pessoa consegue voltar para o ambiente de trabalho melhor. Sexta-feira é um dia que você já vê os funcionários pensando que querem ir embora. Eles já chegam querendo ir embora. Eles estão cansados, né? Sexta-feira é complicado. Então, começar com uma ginástica antes... Eu acho que dá uma animada. Dá uma animada. Até a produtividade melhora. Exatamente. Sem contar na questão, principalmente, produção, vendas, né? Que tem muitas posições repetitivas ali do dia e tudo, corte, né? Então, ter a ginástica laboral, isso ajuda na saúde mesmo, né? Da pessoa mexer o corpo, se movimentar. Porque é tão importante quanto cuidar da mente. Sim. Né? Cuidar do corpo. É uma coisa ligada à outra. A gente tem, acho que, os primeiras ginásticas. A gente tem um vídeo, né? Tem. Acho que era Outubro Rosa, todo mundo de bexiga rosa. Então, foi lindo aquele a Dai, ela tinha essa sensibilidade de pensar como seria, né, essa ginástica. Então, ela já avisava para todo mundo, todo mundo vem de rosa essa sexta-feira. Sim. E ela levava a bexiguinha. Então, era um ambiente bem gostoso mesmo. Muito. E é até hoje. Até hoje. E aí, a gente pensando também em datas comemorativas, né? Poxa, vamos cuidar, né? Data, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Dia das Crianças. Eu lembro, né? A gente montando vários kits para as crianças com docinhos, para todos que eram pais, né? A gente rastreava todo mundo que tinha filhos. Sim. E a gente fazia uma lembrancinha, né? Bombonzinho para cada filho. Isso. E tinha gente que tinha 5... Aí a gente se assustava. Gente, ele tem 5 filhos, 4 filhos. Meu Deus! E aí a gente vai conhecendo os nossos, né, funcionários. Nossos funcionários, exato. Porque às vezes os diretores têm lá o funcionário, né? Mas quem é ele? O que ele faz? O que ele já fez? Quem é essa pessoa? Daí, certas coisas que a gente vai fazendo, a gente vai se conectando, né, com as pessoas. Não exatamente, claramente, né, que a gente sabe que os donos, às vezes, não conseguem ter essa conexão. E nem é bom, até porque talvez não tenham preparo psicológico. Sim. E, às vezes, acaba misturando também algumas coisas, né? Porque, gente, parece que não. Mas falar com pessoas, escutar as pessoas, é um trabalho bem, assim, que você precisa ter um preparo. Porque senão você vira uma esponjinha e você vai absorvendo os problemas das pessoas. Então, é o que eu sempre digo, não faça isso se você não tem um preparo para atender. Porque consome muita energia. Com certeza. Né? E o que mais você começou a desenvolver? Acho que... Sim. Aí a gente fez também, lembra? As reuniões, que não tinha reuniões de alinhamento. Ela pegou todos os encarregados, os líderes de cada setor... Com os sócios, né? Comigo, com o meu marido, com a Esther, que é da Guri, meu irmão, até meu irmão. Não tinham costume. E ela participava dessas reuniões porque ela gerenciava quem ia falar, quem ia escutar. Sim. Olha, escutar é algo muito difícil. Muito. E aí, essas reuniões que a Dai começou a desenvolver, ela começou a se afastar, não participar mais das reuniões. E até hoje nós temos esse encontro toda quarta-feira com todos os encarregados. Até hoje a gente leva isso. Não, e tem é a melhor coisa. É a melhor coisa. Porque empresa sem comunicação, sem alinhamento, não evolui, né? E ainda mais como é confecção, as meninas da loja só querem vender. Tem que ser, né? As meninas do estilo querem desenvolver e querem aquela roupa na loja no prazo recorde. Sim. E aí no meio tem corte, oficina, acabamento. E no final, a gente sempre quer culpar alguém no meio do caminho. Sim. Então, quando a gente sabe todo o processo, como está o processo toda semana, a gente sabe aquela expectativa de, será que vai chegar tal dia? E a gente começa a descobrir os problemas, não vai chegar tal dia. E a gente já começa a entender,
do que ficar estressada. Fala, onde está esse modelo? O que aconteceu? Aí é fulano que não falou nada, ciclano que não disse isso. Então, naquela reunião, acaba tirando esse problema de comunicação. Acho isso muito válido. Exatamente. Empresas façam isso. Não, isso é importantíssimo, né? A comunicação, ela é a base de tudo, né? E que mais? A gente implantou também a avaliação 360, onde cada colaborador do seu departamento avalia os outros colaboradores para a gente entender se está tendo sinergia na equipe. É delicado. Porque isso é muito importante. Isso totalmente de forma confidencial, claro. O objetivo não é expor ninguém, é só a gente saber mesmo se estão todos alinhados e se está todo mundo fazendo o trabalho, ou se tem alguém ali de fato que está prejudicando, opa, não está chegando no horário, apresenta muito atestado, faz pausas maiores do que deve ser feitas, não está ali fazendo muito corpo mole. Então, é importante a gente ter esses relatórios, né, esses parâmetros, para a gente ter uma base de como que o departamento está andando. E esse 360 sai tipo uma nota. Sai uma nota com ranking dos melhores avaliados, e é isso, a gente não compartilha esse ranking com os funcionários, isso é uma coisa confidencial, né? Mas a gente consegue ali ter uma base, né? Então, esse que está sendo bem avaliado, ou por que essa pessoa tão bem avaliada tem que a última do ranking não tem? E aí você pega as últimas do ranking tanto. E você conversa? Eu converso com todos, né? Porque tem que passar uma devolutiva depois. Então, normalmente, os funcionários sempre fazem uma avaliação com algum comentário. Essa pessoa é maravilhosa, perfeita. Nossa, trabalha muito bem. Nossa, precisa desenvolver aqui esse lado. Então, eu faço um resumo de tudo isso, de uma forma muito educada e também muito ética, para poder falar para a pessoa o que ela pode melhorar dentro da empresa. Diferentemente de algumas empresas que não dão nem sequer a oportunidade da pessoa melhorar. Ela simplesmente fala, escutou fulano falando, aquela menina não trabalha, não faz nada. RH, manda embora. Mas peraí, você tem base, você tem dados, você tem certeza? Ou será que foi uma briga, um atrito entre elas e ela tá te falando mal da menina? Tem que saber, porque senão a gente faz uma demissão errada. Já aconteceu de alguém lá embaixo do ranking melhorar? Muito. E como é que você faz isso, assim? Qual que é a abordagem? Lá na Manacá, eu também faço essa parte que é o desenvolvimento humano organizacional completo, né? Então, eu também escuto os funcionários. Então, às vezes a pessoa tá passando por algum problema emocional em casa, grave. Aí vem trabalhar. Você acha que ela consegue separar as coisas? Não. Imagina a mãe dessa pessoa internada no hospital há 7 dias. Ela vai trabalhar normal, como se nada tivesse acontecido. Você acha que é possível? Não. Como que a cabeça dessa pessoa vai estar? Agora, talvez 15 minutos ali conversando comigo, a pessoa já consegue ter uma clareza melhor, ela já desabafa, ela chora e volta pro trabalho. Melhor. Porque na pressão do dia a dia, às vezes a pessoa tá com algum problema, a pessoa não tem com quem desabafar, não tem com quem conversar. E às vezes 15 minutinhos ali sentada comigo, a pessoa já consegue ter uma clareza maior das informações. Então, o meu objetivo ali é fazer com que a pessoa melhore, de chamar mesmo, entender, tá tudo bem? Porque às vezes é só um tá tudo bem, ninguém faz, ninguém pergunta. Na correria, né? E aí muitas pessoas têm a visão, mas ela já é paga para trabalhar. Sim, mas a vida não é só trabalho. E esse meio, assim, de produção a gente só pede, né? Só tá pronto, pede. tá pronto, vai ficar pronto. Isso. Chegou. E aí a gente não consegue parar para ter uma conversa melhor. Ele é importante. Então, sim, inclusive na Manacá, já tive pessoas que estavam, assim, muito abaixo da média em questões de desempenho, mas que após muitas conversas, após ali falar o que sente, expor, aprender a se comunicar. Porque às vezes o problema tá em casa com o marido, também não se comunica com o marido. Daí o que ela faz? Guarda. E guarda. E guarda. Aí quando vê, já explode de uma vez. E explode aonde? No trabalho, normalmente. Normalmente. Ou às vezes o problema tá no trabalho, explode aonde? Em casa. Então tem que aprender a se comunicar, tem que aprender a falar o que tá doendo. Seja no trabalho, ou seja na vida pessoal. Então, o meu objetivo ali sempre foi fazer com que as pessoas tenham clareza e com que as pessoas desabafem. Independente da situação. Automaticamente a pessoa já se sente um pouco mais motivada. Eu lembro que, acho que o primeiro setor que a Dai pegou para dar uma organizada, ela perguntou qual que é o setor que está precisando
de mim. Sim. Vamos começar por lá. E eu lembro que era o acabamento. Então, as pessoas mais carentes mesmo, porque é muito repetitivo, né? A passadoria, Sim. né? A dobradeira. E fica naquela mesma posição. É difícil mesmo. Sim. E são muitas mulheres, gente. Vamos ser sinceras. Muitas mulheres no mesmo ambiente. É hormônio, é problema. Enfim, é muita... TPM. Tem diferença de idade. Sim. Então, rolava muito atrito lá. Muito, né? Ai, porque fulana não me respeita, fulana fala cortado. Ai, fulana. E ninguém não tava legal naquele ambiente. Sim. Então, ela pegou, fez o 360 lá em todo mundo. Sim. E de verdade, melhorou muito. A ponto de a gente falar, pronto, acabamento, check, agora vamos para a loja. E o mais legal desse 360 é que, assim, já tiveram colaboradores que, conversando com a Dai, descobriram sozinhos, conversando com a Dai, que o ciclo estava acabando lá dentro. Sim. Isso também acontece, é normal. E aí você começa a pensar, nossa, essa pessoa tá fazendo corpo mole, essa pessoa não tá produtiva, começa a faltar. E aí nós da empresa começa a ver esse funcionário com os maus olhos. Poxa, por que ele tá fazendo isso? Ela tá fazendo isso? E no final, na verdade, é que a pessoa quer ir embora. Sim. Só que não existe essa conversa. Porque quem quer ir embora sempre quer ser mandado embora, né? Hoje em dia, né? Entende que é um direito, né? É um direito. Mas não é. Mas a Dai, ela é tão sensível que ela consegue conversar, fazer a pessoa entender que o ciclo acabou e entender que ela pode sair com a cabeça erguida e com gratidão à empresa abertas, e à história que teve lá dentro. Então, eu vi muitos colaboradores que saíram, pessoas importantes, que a gente sofreu por ter saído, mas... Foi tão bonito esse ciclo, porque se não tivesse a Dai, acho que ia ter aquela coisa do... Ia ter aquele atrito, Sim. sabe? Do me manda embora, não sei o quê, então você não vai me mandar embora, então eu vou fazer corpo mole pra você. Sabe? Existe esse jogo de ego, sim. né? É uma guerra, às vezes, né? E aí fica chato. E você acaba saindo da empresa com as portas fechadas. Exatamente. E aí a Dai tem toda essa sensibilidade da pessoa sair de cabeça erguida e com muita gratidão das duas partes, né? Exatamente. Né? Então, assim, acho que ajudou muito. Muito. Muitas coisas ali. Agora a gente está com um projeto ali de desenvolver uma sala, né? Específica para as pessoas da Manacá. Brincarem. Para brincarem, para... Esse ano. Então a gente está nesse projeto aí também. Então, fazer pesquisa de clima direto, né? Avaliar os líderes da Manacá para saber também se estão... Porque o que eu falo, os líderes, eles são os espelhos. Sim. Né? Então, se a gente tem bons líderes, de forma muito automática, a gente vai ter bons funcionários. Sim. Então, a gente tem que investir na equipe, não tem outra saída. E você também ajuda a gente a procurar colaboradores, né? Headhunter. Sim. E como também. É que funciona essa seleção, assim? Eu adoro, tá? Adoro buscar talentos e conectar talentos com as empresas, né? Eu fazer essa ponte. Então, eu faço todo esse trabalho de Headhunter, a gente aplica vários testes, né? De perfis comportamentais que eu acredito muito e que eu vejo na clareza, assim, de todas as vezes que eu aplico, o quanto ele é assertivo. Como a grafologia, por exemplo, né? Que é a análise através da letra. A gente consegue... Isso é interessante. Eu já fiz 3 vezes redação para ela. Gente, vocês pensam que a gente só faz isso com funcionários, mas normalmente a gente faz isso também com os diretores, né? Então, a Cíntia, a Esther... O Chung e o Pedro não quiseram fazer, não, fugiram. Mas um dia ainda pego eles. Homens. Né? Mas é muito legal que a gente consegue entender. E é o que eu falo, gente, eu tô aqui para ajudar vocês, né? Então, nós temos que também estar abertos a mudanças, porque Sócrates já dizia, né? Só sei que nada sei. Então, a gente pode ter 90 anos, a gente ainda vai ter coisa para aprender. E o que você vê quando você pede a redação, por exemplo? Muita coisa, a gente consegue. Funcionário novo que entrou na Manacá. A gente consegue ver muitas
muitas coisas, conseguimos entender o perfil, se é uma pessoa que consegue fazer as coisas sozinha ou se vai precisar de uma pessoa para gerenciar. Dá pra ver tudo isso. Se é uma pessoa comercial, se é uma pessoa mais reservada, se é uma pessoa com um nível de ansiedade extremamente alto, se é uma pessoa ok, se pessoas com indícios de depressão, pessoas com probabilidade de roubo, furto. A gente consegue ver tudo isso na redação. coisa na grafologia, né? E, inclusive, a gente já conseguiu até ver que meninas, pessoas assim com possíveis intenções de suicídio. Lá. Através da letra. Por quê? Porque a letra, a gente não escreve com a mão, a gente escreve com o cérebro. Porque você confere, olha, veja bem, para você escrever, você tira da onde? Daqui. Da cabeça. Então, é automático que a sua escrita, ela vai transparecer no papel aquilo que a sua mente está pensando. Então, vocês podem ver, façam esse teste. Escrevem uma semana que você tá bem calma. Depois você pega uma semana que você tá bem tensa e você escreve de novo. Aí depois você faz essa comparação. Fica diferente. Vai ficar diferente. Talvez vocês não vão conseguir ter um entendimento, mas vocês vão conseguir analisar que, opa, peraí. Existe um curso para isso? Existe, e é bem difícil. Eu falo assim, nossa, que essa formação... Nossa Senhora! Mas é pela forma de escrever? E aí é muita coisa. Ah, tá. Até a força. A força, a pressão, os ângulos, muito. A gente analisa tudo. E, olha, não vem com essa, ai, minha letra é feia, que pra grafologia não existe letra feia. É aquilo e ponto. Já vimos letras maravilhosas com a pessoa totalmente descontrolada. Tô chocada. Eu quero aprender sobre isso. É difícil, mas eu falo que vale muito a pena. E quando a pessoa... E que mais? Que teste que você faz quando a pessoa... Além da redação? Tem vários, né? Eu gosto muito de aplicar o egograma também. Ai, gente, eu também fiz esse egograma. Depois a gente conversa sobre isso. Gosto de aplicar o DISC. Gosto de também ter o feeling da conversa. Porque como eu já tenho muita experiência, talvez, por exemplo, pessoas de ensino primário normalmente não conseguem ter a escrita. Às vezes não sabem escrever. Mas eu consigo ter o feeling olhando para a pessoa. Como eu também tenho muitas formações, né, realizadas através do corpo, eu consigo ver. Então, às vezes a pessoa só pelo andar eu já consigo entender como essa pessoa é. Meu Deus! Pela pessoa, a forma como a pessoa se vestir, a forma como a pessoa se arrumar, a forma como a pessoa senta. Então, tudo se comunica. Tudo são sinais. Tudo. Então, e o egograma, como é que você analisa, assim? Como é que funciona esse egograma? O egograma a gente consegue analisar através dos sentimentos. Então, ele traz muito dos sentimentos atuais. Então, tem ali o nosso pai crítico, o pai amoroso, nosso lado adulto, nosso lado criança feliz e criança adaptado. Ele traz esses 5 sentimentos. E ele é muito assertivo. Então, eu gosto muito de usar ele. Foi uma técnica que eu aprendi através de um curso de alto impacto que eu fiz. Eu sou a que gosta de ficar estudando muito e gosto de ficar fazendo cursos mesmo que mexe muito com a mente, né? Para chegar nesse nível de equilíbrio emocional que eu tenho hoje, eu já sofri muito no passado. Então, amadurecimento, todo amadurecimento, né? Não nasci assim. A gente se transforma depois de adulto, né? Para poder se tornar pessoas melhores. Então... E como é que você chega nesse egograma? São perguntas? Como é que é? É um teste, né? Eu aplico, ensino para a pessoa como ela deve responder. E aí, quando ela finaliza, eu consigo, através desse teste, gerar um gráfico. Aí a gente consegue analisar esses sentimentos. O que está mais alto? Gente, eu adoro esse egograma. Então, antes da Dai vir, eu pedi para ela fazer um egograma, né? Simulando um egograma. Se a Manacá fosse uma pessoa, como seria esse egograma? Você trouxe, né? Trouxe, está aqui. Ai, veremos. Hoje, né? Porque se eu for pegar 4 anos atrás, vai ser bem diferente. Hoje melhorou, 4 anos, depois de 4 anos. Mas explica mais ou menos como funciona. Se você quiser, você explica, mas na tela eles vão ver melhor. Eu vou deixar perfeito. na tela. Então, eu vou deixar aqui. Bom, o egograma, ele traz muito dos nossos sentimentos, né? Então, os nossos sentimentos, que é o nosso lado pai crítico, o nosso lado pai amoroso, o nosso lado adulto, o nosso lado criança feliz e o nosso lado criança adaptado. E o que seria pai amoroso? Então, normalmente o pai amoroso, quando muito alto, é uma pessoa bastante
bastante emocional, é uma pessoa mais envolvida com calor humano, gosta de pessoas, ama, extremamente apaixonado, né? E apaixonada. E quando muito baixo, normalmente não é uma pessoa que se envolve muito, né? Uma pessoa mais, assim, racional, uma pessoa que tem mais um equilíbrio. Agora, quando muito alto, aí a gente tem que entender se tá no alto no equilíbrio ou se tá no alto exagerado. Entendi. Né? Porque se Tipo, exagerado, tipo chega... amigo demais dos colaboradores. Isso, aí chega a ser uma pessoa que acaba misturando muito o pessoal do profissional e leva as coisas muito pro pessoal. Entendi. Então, eu fiz, né, aqui, depois a Cíntia vai colocar aqui no vídeo, né, pra vocês verem. Então, hoje, a Manacá, né, depois desse tempo que eu tô aqui também, eu vejo que ela já está no nível ok, que a gente considera bacana para uma empresa, para uma pessoa, né, tá num equilíbrio emocional. Mas não era assim no começo. Não, no começo eu diria que estava mais ali no criança. No criança emocional. feliz. Então hoje tem o lado pai crítico, né? Que o lado pai crítico, quando muito alto, se torna uma pessoa também muito chata, se torna uma pessoa que não reconhece, não vê também ali as qualidades da outra pessoa, sempre vai estar criticando tudo, né? O pai amoroso, como eu havia explicado anteriormente, o adulto, quando muito alto, ele mostra muito da nossa responsabilidade, da nossa cooperação, né? Do nosso lado maduro mesmo. Inclusive, às vezes, né, eu percebo nessa geração Z, né? Não ia entrar, mas já tô, né, falando sobre, eu vejo quanto essas pessoas da geração Z têm o lado adulto extremamente alto, porque normalmente são pessoas muito independentes. Eu vejo meu sobrinho de 9 anos, que parece um adulto já, e eu fico pensando, eu com 9 anos era tão bobinha, né? Brincava de Barbie, né? Verdade. Eu ficava... E hoje eu percebo que as crianças de 9 anos já não são como nós, né? Antigamente. Já são pessoas muito mais evoluídas, né? Sabem mexer com celular, fazem tudo. Eu fui ter celular com 15 anos, né? Imagina. E era um trambolho, né? Não tinha nada. Tec-tec. Não tinha internet, não tinha nada. Então, a evolução dessas pessoas, elas estão rápidas. Então, eu estou vendo muitas pessoas, assim, com 18, 19, que às vezes eu aplico esse teste, que tem um lado adulto bem alto, às vezes muito mais alto do que uma mulher de 40 anos. Entendi. Isso é bom, assim, muito cedo? Assim, aprende a viver muito rápido, né? Entendi. Então, assim, já se joga, não tem medo, né? Não tem medo do agora, vai pra cima mesmo, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Então, tem as fragilidades da geração Z, né? Que são pessoas que querem empreender, são pessoas que não querem ficar muito em empresas, né? E a gente tá sentindo esse conflito. A gente sente isso já. Mas, no paralelo, tem outras questões que são mais independentes. Não acho que será uma geração que vai cuidar muito dos pais quando envelhecerem. Entendi. Né? É uma outra teoria. Né? E aí também traz o nosso lado criança feliz, né? Que quando muito alta é uma pessoa extremamente extrovertida. E aí é uma pessoa que fala demais, é uma pessoa que, não leva nada a sério, vamos brincar. E aí a gente tem que tomar muito cuidado também com esse tipo de contratação, principalmente para cargos que exigem mais concentração, porque normalmente não vai ser uma pessoa concentrada, né? E o lado criança adaptado, que quando muito alto também mostra ali uma pessoa muito insegura, uma pessoa que eu falo que fica com o rabo entre as pernas, né? Entendi. Então não vai ter ali a atitude, né, de fazer acontecer, de soltar a palavra, de falar o que precisa ser dito. Então, esse egograma, ele traz clareza do que a pessoa precisa desenvolver e clareza do que já está desenvolvido. Então, se a cliente fala pra mim, eu quero uma pessoa assim, com perfil adulto, que chega chegando, que briga com todo mundo, que coloca ali regras e procedimentos na empresa, muito provavelmente uma pessoa com adulto extremamente alto é a que vai funcionar. E aqui você pegou a média do meu egograma com o egograma do meu marido, certo? Isso, Por quê? Que bom que é a média. Que bom que é a média. Equilíbrio é tudo. Equilíbrio é tudo, né? O Chung, ele é uma pessoa mais
mais Exigente. séria, mais exigente, que é importante, né? Normalmente a pessoa que cuida do financeiro, né? Que cuida ali de outras coisas da empresa, que precisa ter esse braço mais firme, Precisa. né? Porque senão, imagina, né? Tudo vira festa. É verdade. E a Cíntia é uma pessoa muito mais calorosa, é uma pessoa que dá muita liberdade para os funcionários, para que eles tenham autogestão, o que funciona muito na geração Z, né? Um pessoal que não gosta muito que seja delegado, né? Normalmente é um pessoal que gosta de Verdade. vou lá, vou fazer autogestão mesmo, o que funciona muito bem, mas não é todo mundo que tem, né? A autogestão é uma coisa que a gente constrói, mas Verdade. tem gente ainda que, se não tiver alguém empurrando, não vai. Falando o que tem que se fazer. Isso. Eu não sou muito boa nisso, não. Mas assim, é que eu falo que são várias formas de liderança, né? E não tá errado, né? Eu acho que, como a gente lida com o criativo, né? O setor onde eu lido... Eu tenho que deixar. Eu acho que se eu fico muito no pé, querendo mostrar só o que eu quero... não vai pra frente, principalmente no estilo, por exemplo, e no marketing. Eu acredito muito que o pessoal do criativo, eles têm esse prazer de criar, esse prazer de desenvolver, de sonhar junto, enfim. Eu acho que para a confecção, para a parte de criação e marketing, precisa deixar fluir. Agora, Sim. A parte do financeiro, RH, né, fornecedor, eu deixo tudo a bucha pro meu marido. E tá certa, né? Equilíbrio é tudo, né? Equilíbrio é tudo. Então, tem uma junção legal, né? Hoje eu percebo que a Manacá, ela tá nesse nível mais de maturidade mesmo. Claro, legal. Um processo de evolução, mas tá, assim, comparado a 4 anos atrás, acho que isso é visível para todos, o quanto a empresa cresceu. Eu acredito que o meu primeiro egograma, eu lembro até hoje, não vou explicar muito bem o que é, mas assim, eu sei que eu tinha muitas coisas para melhorar. E na hora que eu escutei um pouco de crítica, né? Assim, do que eu precisava melhorar. Não foi legal na hora. Eu falei, nossa, eu sou assim? Será? Uhum. Só que esse autoconhecimento é muito importante, porque eu comecei a me vigiar. Comecei a entender que eu tinha que ter um pouco mais de maturidade em alguns momentos. Vários momentos. Sim. E isso, durante os anos, eu fui observando nas reuniões, minha postura, minhas decisões. E aí, fiz o egograma de novo. Depois de alguns anos. Ficou melhor? Ficou melhor. Então, as pessoas evoluem. Evoluem. Mas você precisa ter esse autoconhecimento. Exatamente. Querer se conhecer, na verdade. Não, isso é lindo quando os diretores querem isso também. Porque a gente só tem a melhorar cada vez mais. A gente se tornar uma inspiração para as pessoas que estão abaixo de nós. Isso é verdade. Né? Que são subordinados. Então, olha só. Às vezes as pessoas pensam, mas pra que ter uma pessoa aqui na empresa, né? Pra cuidar das pessoas, né? E às vezes as próprias pessoas que estão inseridas na empresa não entendem o processo. Ou fala assim, mas ela só chama as pessoas, mas não tem ali um conteúdo, como que eu posso dizer? Um resultado financeiro, como eu tinha dito, né? Mas não é sobre isso, né? Tudo que é falado ali na mesa, quando eu estou com a pessoa, é totalmente de forma confidencial, porque para mim não é importante ter essa informação. A única coisa que é importante para mim é que essa pessoa saia da sala melhor. Verdade. Né? Falando sobre isso... E também não é importante também levar para os diretores o que acontecia ali na mesa. Não falando precisa. sobre isso, existem muitos conflitos, né, gente? Lembra que a nossa fábrica é composto de quase 90% de mulheres. É verdade. E você sabe como é que é. E todo atrito que tem... a gente passa pra DAI. Sim. E a DAI chama as 2 pessoas, ou 3, ou 4, enfim. Sim. As pessoas que estão envolvidas. E ela, por ser uma pessoa de fora... Sim. Rola um papo real lá dentro. Se eu chamo, é diferente. Então, a DAI, ela consegue ter essa... liberdade de ver o que realmente está acontecendo. E 100% das vezes, as pessoas resolvem. Me conta, como é que isso acontece? Porque um tá chateado com o outro. Às vezes, eles não querem descer. Mas é isso que eu falo. A comunicação, ela é tudo. E, normalmente, às vezes, na nossa criação, a gente aprende a não discutir. Só que não... Isso é uma coisa que a sociedade quer. Né? Não é o que nós precisamos. Porque se eu tenho um resquício com você me fala uma coisa que me magoou, tudo bem, preciso esperar um tempo para sentir e digerir tudo aquilo que aconteceu. Mas eu tenho que falar, Cíntia, o que você falou, você me magoou.
me machucou. E a outra pessoa precisa ouvir, né? Entender. E aí, às vezes, você me magoou e nem sabe. Entendi. Porque às vezes na correria ali do dia a dia, você pega e fala alguma coisa pra mim. E daí, olha, me chama atenção talvez na frente de outras pessoas. E eu não gosto de ser chamada atenção na frente de outras pessoas. Ou talvez me desrespeitou ali na frente, na correria. E talvez você não percebeu. Porque eu não sei onde é que estava a sua cabeça. Qual é o problema que você está enfrentando. Então, a empatia, ela é dupla. Eu tenho que sentir por você e você tem que sentir por mim. Então, sim, tenho que chamar você para conversar. A mesma coisa em um relacionamento amoroso. É verdade. Né? Eu gosto de trazer sempre essas coisas. Porque, às vezes, o outro machuca, aí eu vou virar a cara, vou ficar uma semana sem falar, não vou fazer comida, se quiser ele que faça, ele que se vire, eu não vou fazer nada. E aí o rapaz fica sem entender, mas o que tá acontecendo? E vice-versa. Às vezes o rapaz faz isso também, a mulher fica sem entender. O que tá acontecendo? Por que ele virou a cara? Não sabe. Mas Daiane, isso daí é muita ingenuidade. Tem gente que fala, é óbvio, são coisas que são claras, as pessoas magoam. Sim, mas você tá sendo muito mais madura de chegar na pessoa e falar, vamos sentar, vamos conversar? É a falta de oportunidade dessa conversa também, porque na correria as pessoas até querem resolver, né? Mas deixam pra depois. Mas guarda. Guarda. E principalmente mulheres, que normalmente é mais social, que normalmente é mais sentimental. Talvez não vai chorar na frente, mas vai chorar no banheiro. É verdade. Quando você chama, sei lá, uma dupla, deu ruim vai falar lá. Com os amigos, vai falar Aí vira fofoca. Aí vira fofoca. A intimidade sua é você e seu marido. Ninguém precisa saber. E lá, assim, quando você chama, sei lá, as duas partes pra conversar, como é que você aborda? Você escuta os dois? Ou eles já falam um com o outro? É que eu nunca participei, né? Então eu sempre tive essa curiosidade. Não falam. Ficam normalmente todos olhando pra mim. Eles chegam e ficam assim, os dois olhando pra mim. E como é que você aborda? E aí eu converso, eu falo assim, tá tudo bem entre vocês? Vocês querem me contar o que aconteceu? Não aconteceu nada. Ou, bobagem o que aconteceu. Mas o que é bobagem pra você, talvez não seja bobagem pra outra pessoa que tá aí do lado. Então, por isso que eu falo, nós não sabemos o que o outro pensa. Se a gente não falar, tudo bem, você vai ser taxada por uma pessoa que não tem empatia, por uma pessoa que só pensa em si própria, uma pessoa egocêntrica, individualista. Porque o que não dói em você não quer dizer que não tá doendo no outro. Isso é verdade. Então, a gente tem que ter isso. Então, eu começo sondando desta forma. Todos os conflitos da empresa, hoje, assim, 100%. Eu posso dizer que é 100% resolvido com a Dai. E por mais que eles não queiram descer, porque às vezes não querem, porque estão no emocional, né? E o emocional diz sempre, não vou descer, não vou descer, não vou descer, não preciso pedir desculpa, não vou falar. E não é questão de pedir desculpa e nem colocar outra pessoa num cenário num cenário chato, em uma situação ruim. É claro que a gente vai respeitar o tempo, né? De 1, 2 dias, dependendo da situação. E tem coisas que não dá pra esperar, né? Se foi uma coisa muito grave, um xingamento, tem que sentar logo e falar. Porque eu não tenho... ali é uma empresa, não é um lugar onde você escolhe quanto tempo que... A gente não tem que ficar evitando atritos. É verdade. E o meu objetivo ali é fazer com que as pessoas aprendam a se comunicar. Verdade. Então, doa o que doer. Às vezes, a pessoa não quer, eu entendo... Mas também, se não quiser conversar nenhum dos dois, eu chamo de forma individual. Normalmente, mesmo de forma individual, vai chegar um momento que eu passo todas as instruções, falo no melhor momento, no melhor cenário, você chama a pessoa e conversa. Porque se às vezes é uma briga muito grave, porque eu também tenho que ter bom senso daquilo que eu tô fazendo, né? Não posso ir, né? Já juntando as duas partes. Não sai briga ali, né? Eu não vou saber nem separar, né? Mas também tenho que ter bom senso ali do que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo, né? Então, olha, no melhor momento, usa a sua inteligência emocional, conversa, não guarda. É verdade. E aí, normalmente, às vezes na hora do almoço, em algum momento... Porque no trabalho sempre vão precisar se falar, mesmo que não fale da vida pessoal, vai ter que falar em algum momento da vida profissional. Em algum momento, essa mágoa sai e aí a pessoa vai e conversa. Olha, lembra aquele episódio? Eu quero te pedir desculpa. Não sei se eu acabei falando alguma coisa que te machucou. E aí... tudo volta ao normal. Isso aconteceu recente. Se não me engano, foi semana passada. Uma pessoa da Manacá entrou e falou, Dai, foi tão... Eu não queria descer, mas eu desci, falei com aquela pessoa, agora estamos forever. Ai, que falei, bom. Então, você já sabe se acontecer de novo.
O que acontece, Conversem. né? Conversem. E era uma pessoa muito fria, era uma pessoa rígida. E falou muito dessa questão. Aí, tá vendo? Ela acha que tá brincando, mas não tá brincando, tá doendo. Então, é importante isso. A gente tem que, de fato, se colocar no lugar do outro. Isso é verdade. Eu acho que E falta isso, né? Essa oportunidade dentro da empresa para cuidar, né, do psicológico, do mental do colaborador é muito importante. Não é à toa que agora, dia 26 de maio desse ano de 2025, acho que já entra em vigor, né? Deixa eu ver o nome da lei. Lei de riscos psicossociais. Né? Que a empresa tem que auxiliar a desenvolver um ambiente saudável aos colaboradores. E isso, quando eu vi essa lei, eu falei, nossa, a gente já faz, a gente tenta, né? A gente já faz. Há quantos anos, né? Antes da pandemia você entrou. Há 4 anos, só que na pandemia ela teve que se ausentar, porque não estava funcionando. A gente, na época, desligou acho que 30 funcionários. Foi horrível. Foi horrível, foi muito doloroso. Mas depois ela voltou com tudo. E hoje a gente sente como é importante, né, ter você lá na empresa. E eu vou até ler aqui, gente, o que a lei pede, né? Olha só que legal, treinamento e capacitação para lideranças humanizadas. Já fazemos na Manacá. Criando uma cultura de apoio emocional, com comunicação aberta e que consiga identificar sinais de desequilíbrios mentais. Isso é o que a gente... Assim, exatamente. Tudo que nós falamos, né? Aqui também, ambiente de segurança, com psicologia, com escuta ativa. E estimulando a cultura do feedback. Exatamente. Feedback é pra evoluir, né? Dói às vezes, mas é sempre pra evoluir. Isso, uma das coisas que a gente também aplicou na Manacá, que não existia, né? Foi o feedback. O Chung participou já de algumas. Foi muito bom, na verdade. Foi muito bom. Foi difícil, mas deu certo. Ele vai me xingar depois que ele escutar tudo isso. Mas assim, engraçado. A pessoa que melhor falou foi ele. Então ele esconde uma... Eu até falei, né, no dia que ele fez. Ele observa muito melhor que a gente. Sim, ele tem uma visão muito analítica, né? Então, olha que legal ele fazer isso com todas as pessoas. Isso é verdade. Mas, de pouquinho em pouquinho, a gente vai chegar lá. E aqui também, adotar rigorosas políticas de prevenção de assédio e discriminação. E programas de apoio psicológico. Gente, temos... A DAI proporciona tudo isso pra gente, né? Sim, tudo isso. Ai, e que legal. E que parabéns. E parabéns, né? Porque, como eu falei, não é todo mundo que tá aberto a isso. E a Manacá, antes de existir a lei, já fazia, né? Tanto a Manacá quanto outros clientes. A Guli também, é tudo junto, misturado. É tudo junto e misturado. Eu falo Manacá, mas me refiro às duas, né? E isso é muito legal, assim, vocês cuidarem dos funcionários de vocês, porque realmente não é fácil, né? Lidar com pessoas. Mas sem eles também a empresa não existe. E outra coisa, né? Eu acho que essa parte das datas comemorativas, se não tem alguém lembrando, a gente deixa passar. Então, a DAI tem essa obrigação... Não é obrigação, gente. É obrigação de lembrar a gente de todas as datas comemorativas com antecedência. Pra gente desenvolver alguma lembrancinha, algum evento, assim, pro dia. E o mais legal é que ela faz questão de algum diretor estar entregando essa lembrancinha. Né? Então, acaba aproximando também, porque você falar com, sei lá, quase 100 colaboradores é quase impossível, né? Exatamente. E aí conecta, né? A gente tem até fotos, pais, né? Eles recebendo canequinha do Dia dos Pais. Dia dos Pais, normalmente o marido da Cíntia, né? Ele que entrega. Quem entregou. Dia das Mães, normalmente a Cíntia. Muito legal, a Esther. A Esther, né? O Pedro. Então, é bem bacana, assim, é um trabalho bem conjunto, né? Claro que tem algumas pessoas, a gente acaba tendo um pouco mais de afinidade, como a Esther e a Cíntia, que são mulheres, estão um pouco mais envolvidas na liderança, né? Mas o Chung e o Pedro mais envolvidos no administrativo mesmo, né? Exatamente. Então, é bem bacana, que é normalmente o padrão mesmo das empresas que são com sociedades ali entre verdade. esposo e esposa. Qual foi pra você um dia especial? Assim, você olhou assim pra empresa e falou, cara, que legal.
assim, algum evento, algum dia, alguma data comemorativa? Ai, é o que eu falo pra todos. Gente, olha... A festa de final de ano, lógico. Eu pensei que você ia falar Dia das Crianças. Gente, a festa de final de ano da Manacá e da Gulli não tem pra ninguém. O que eles investem A gente investe. em premiações é surreal. Não tem, assim, mão que segura, não. É legal. É realmente... É legal. É lindo, porque... Porque eles... Eu não sei como eles fazem isso, mas tem premiações de valores, né? Bem legais. E para muitas pessoas, né? Claro, é um sorteio, mas eles É quase um premiam Silvio também. Santos. É quase um Silvio Santos. Mas eles também premiam pessoas, né? Que tem... Que nunca faltaram na empresa. Nunca faltaram sem nenhum atestado no ano. Estão há e muitos sem anos. nenhum atraso. Então... É mais ou menos isso. Às e sempre vezes tem. Também as pessoas que estão há muitos anos, né, na empresa. Isso no Dia do Trabalhador. Dia do Trabalhador. A gente premia os funcionários que estão há mais de 8 anos. Sim, isso é muito legal, porque reconhece, né? E às vezes o funcionário, ele fica ali esperando o ano todo pela festa. Pela festa. Né? E sugeriram pra gente ter uma confra no meio do ano. Olha... Não confra igual ao final de ano. Sim. Sem bebida alcoólica. É mais uma festa junina para poder conectar as pessoas de novo. Porque chega até o meio do ano, o pessoal já tá esgotado, né? E é normal, né? E só para se reconectar. Isso eu vou passar ainda para os diretores. Passaram para mim anteontem. Sim. Uhum. Então, veremos. Vai que rola. Vai que mais rola. Festinha aí. É muito gostoso, gente. Festa. Vale a pena. Premiações, isso tudo chama atenção, né? Porque eles estão sendo valorizados. E, poxa, se você for pegar tudo e dividir por 2, né? Por 12, né? 12 meses, é possível. E ano passado, final do ano passado, a gente fez uma confra de carnaval. Foi. Então, todo mundo teve seu abadá, todo mundo pôde customizar dentro da empresa, só você que customizou fora. Porque eu sou diferenciada. Porque ela só vem uma vez por semana. Acabou que eu então não dava. Tive tempo, E aí, eu até lembro, alguém falou assim, tá todo mundo customizando na hora do trabalho. Eu falei, cara, tá acabando o ano, deixa. E olha, todo mundo foi muito criativo. Sim, foi lindo. Divertido. Eu vou até mostrar uns vídeos e fotos, né? Desse dia. Decentes que eu possa mostrar aqui. Teve indecência? Não, enfim. Eu tenho um vídeo do Chung dançando na boquinha da garrafa. Então, isso eu não vou poder mostrar, também. Mas queria. E isso é muito legal, gente, porque... Para eles entenderem também que no trabalho, não é que a pessoa ela é grossa, rígida, ela não precisa estar na defesa sempre. Mas fora do trabalho, existe uma pessoa que às vezes não mostra quem é no ambiente de trabalho por questão de respeito, hierarquia. Mas existe uma pessoa fora do trabalho, né? E aí é nesses momentos que a gente acaba se conectando. Então, existe algumas pessoas que falam, não, eu vou pra festa, mas eu não vou nem não posso ficar muito, porque é o medo de mostrar quem é. E ali a gente tá na diversão, tá na brincadeira, então não há problemas. Então, tem vídeo, sim, do Chung dançando até... boquinha da garrafa. Na boquinha da garrafa. Mas isso é muito legal, porque é quem é ele, né? E ele não precisa ser essa pessoa no ambiente de trabalho, ele consegue separar Vamos fazer uma muito bem enquete, as duas coisas. Mostra ou não mostra o vídeo? Boa. Tem Quem que pedir sabe? autorização de imagem pro Chung pra ver, né, se ele autoriza, né, é capaz de processar a gente. Bom, agora pra finalizar, Dai, eu vou te pedir... Assim, para que você passe uma mensagem para as organizações, para as empresas, a importância, né, de ter uma pessoa como você, por exemplo. Sim. Né? Não precisa ser full time, né, gente? Pode ser... Não. É tudo conversado, acordado. Mas fale da importância para a gente finalizar aqui. Gente... A saúde mental dos colaboradores, ela é fundamental. Tanto que eu já fazia esse trabalho há muitos anos, né? Antes de iniciar a lei, que agora já é existente e não temos mais para onde fugir.
cuidar dos seus funcionários não é uma coisa paralela, o setor de RH não é uma coisa, pra que cuidar de pessoas? Eles já são pagos. Tira essa mente, porque isso é ultrapassado, né? Hoje a gente está num outro momento, em um outro cenário, passamos por pandemia, várias coisas. Então, sim, quem cuida dos seus funcionários retém talentos. E aí, esses talentos não vão embora. Agora, se você não cuida, outro vai cuidar. E aí, você vai perder. Porque você precisa tratar essas pessoas como pessoas, cobrar de forma educada, não precisa ser uma pessoa extremamente grossa, não precisa... Porque imagina a pessoa que sai de casa, pega trem, ônibus, trânsito. Hoje mesmo eu atrasei, cheguei 2 horas quase, de atraso, mas... faz parte do processo, né? Tem que entender que moramos na grande São Paulo, onde tudo é lotado, né? Então, cuidar dos seus funcionários é primordial. Trabalhar as lideranças da sua empresa é essencial, porque são espelhos para os seus subordinados. E tira da mente que é um gasto desnecessário, que é uma coisa que não precisa, porque precisa. Se você não fizer agora, você vai ter que fazer mais tarde. É a mesma coisa que eu falo, se você não cuidar da sua saúde agora, se você não praticar educação física, se você não fizer as coisas, uma hora o corpo vai cobrar, né? Então, tem até um outro cliente, depois eu posso até fazer, né? A gente pode pensar em fazer na Manacá também, que é uma competição saudável. Então, uma competição onde as pessoas que ficarem colocando fotos que foram pra academia, teve uma alimentação saudável. Gym Rats. Teve uma alimentação saudável, frases motivacionais, é um projeto que a gente tá fazendo, tá tendo maior sucesso. Que legal. E aí as pessoas, os 3 primeiros do ranking, que fizerem ali os processos certinhos, que conseguirem atingir a meta de ir pra academia todos os dias, terem uma alimentação saudável, vai ganhar uma premiação. Interessante. Né? Os 3 primeiros do ranking vão ganhar premiações. Então, é estimular que cuidem da saúde mental, que cuidem da saúde física e que tenham um equilíbrio entre os dois. Que não só trabalhem, mas tenham qualidade de vida. E espiritual também. E espiritual também. Então é isso, gente. Obrigada, Cuidem Dai. dos seus funcionários, porque eles merecem. Muito obrigada, Dai. De nada. Ai, tá longe. Tá longe. Agora, sempre quando vem algum convidado, eu presentei alguma coisa. Ah, é? Que Só que dessa delícia. vez vai ser diferente. Até agora eu presenteava lenços. Mas como você não é da moda, assim, e eu pensei bem, como você lida com muitas pessoas, com muita energia, com muitos conflitos, Sim. e você se doa muito para os outros, eu queria te presentear com uma sessão de massagem tailandesa. Ai, que delícia! Eu sou apaixonada por massagem. Dói, mas é bom. Tô brincando, não dói. Ele vai te ajudar a relaxar. Tá? Então, que assim, legal! Obrigada. Uma conhecida minha, querida, abriu um spa, uma estética, aqui no Bom Retiro, tá? Aqui no Luz Plaza, no Hotel Luz Plaza, que se chama Arum Estética. Olha. É coreano. Ai, meu Deus. É coreano. Tudo que é coreano é muito forte. Mas você pode pedir, né? Enfim, para ser mais tranquilo. Sim, e aqui tá uma sessão para você cuidar de você. Você cuida muito dos outros. Olha então, que legal. aqui para você cuidar de você. Muito obrigada, amei. Massagem tailandesa. Delícia, gente. Depois eu conto, viu? Obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Foi muito inspirador. Obrigada, muito. Dai. Agora dá um tchauzinho ali, ali naquela câmera. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Eu peço para todos os convidados trazerem uma inspiração. Porque hoje a gente vive na internet procurando inspirações, printando frases, sei lá, paisagens, roupas, enfim. Eu queria saber o que você tem printado por último, ou recentemente, no seu celular. Bom, eu printei, né? Na verdade, não foi nem um print, foi uma foto mesmo de uma viagem que eu fiz do sol. Porque o sol me conecta 100% com o mundo, com a energia. E eu sou uma pessoa muito voltada para isso, né? Eu, quando estou conectada com o sol, tudo fica maravilhoso. Eu sou aquela pessoa que vê o céu azul. Eu sou aquela pessoa extremamente motivada quando eu vejo um céu azul, quando eu vejo o sol forte. Porque o sol revigora, o sol traz energia, o sol traz leveza. Essa conexão é vida, né? E nós temos que acordar todos os dias pensando, eu acordei.
E agradecer, olhar né? pra fora e falar, nossa, olha que sol, olha que céu. Isso pra mim é motivador. Então a minha mensagem é: se conectem com a natureza, tomem sol e tenha gratidão por tudo que acontece na sua vida, né? Principalmente ali quando a gente... Coisas gratuitas, né? Que a gente não precisa pagar pra tomar sol. Então, se conectar com o sol, que é gratuito, com a natureza, com o céu, agradecer, isso é primordial. Porque uma pessoa amarga não consegue enxergar isso, vê tudo preto e branco. Mas a partir do momento que a gente consegue ver a vida de uma forma colorida e agradecer por viver, tudo muda. Inclusive as pessoas ao nosso redor. Verdade. Obrigada, Dai.